Boa noite. Boa noite. Já condenado no mensalão, José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil de Lula, é preso na Operação Lava Jato. O Ministério Público afirma que o ex-ministro repetiu na Petrobras o mesmo esquema do mensalão petista. Bradesco compra parte brasileira do HSBC em negócio de mais de 17 bilhões de reais. Depois de 5 semanas fechada, a Bolsa de Valores da Grécia reabre com queda histórica. Ex-ministro José Dirceu é preso em nova fase da Operação Lava Jato. Segundo o Ministério Público, o líder petista, que já está em regime de prisão domiciliar pelo mensalão, foi um dos criadores do esquema de corrupção na Petrobras quando era ministro da Casa Civil, no primeiro mandato do governo Lula, e exercia o comando desse esquema. A Polícia Federal, que cumpriu 40 mandados judiciais em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, batizou de Pichuleco a 17ª fase da Operação Lava Jato. Uma referência ao termo utilizado por alguns dos investigados em substituição a termos como propina, enfim, pagamentos. A essência dessa fase da operação é corrupção, então daí o nome. José Dirceu foi preso em casa em Brasília. O ex-ministro está sob investigação por suspeita de recebimento de propinas disfarçadas na forma de consultorias através de sua empresa, a JD Assessoria e Consultoria, já desativada. O juiz Sérgio Moro pediu o bloqueio de 20 milhões de reais do petista. Além de Dirceu, foram presos também seu irmão, Luiz Eduardo Oliveira e Silva, que era sócio nesta empresa, e seu ex-assessor, Roberto Marques, conhecido como Bob. Segundo a Polícia Federal, há comprovantes de pagamentos ao petista. Além da JD, nós temos pagamentos identificados feitos em espécie, mensais, que eram pagos tanto para o senhor José Dirceu como para pessoas vinculadas diretamente a eles. Além disso, temos laranja com propriedade de mais de 10 ou 15 imóveis utilizados pelo senhor José Dirceu. Segundo a Polícia Federal, o nome de José Dirceu apareceu nos depoimentos dos lobistas Júlio Camargo e Milton Pascovitch, que fizeram acordo de delação premiada. Camargo contou que repassou 4 milhões de reais a Dirceu. Já Pascovitch disse que o ex-ministro recebeu por 10 anos cerca de 96 mil reais mensais de propina por um contrato de terceirização na Petrobras e que pagou despesas pessoais de Dirceu e de parentes dele. Uma das beneficiadas teria sido a filha do ex-ministro. O lobista afirma ter comprado um apartamento para Camila Ramos de Oliveira e Silva no valor de 500 mil reais. Além disso, Pascovitch disse ainda que intermediou o pagamento de propina ao Partido dos Trabalhadores, no valor de 10 milhões e meio de reais. O procurador regional da República, Carlos Fernando dos Santos Lima, disse que o ex-ministro repetiu o esquema do mensalão petista. Não é à toa que o ministro do Supremo disse que o DNA é o mesmo. Nós temos o DNA realmente de compra de apoio parlamentar, tanto na época pelo Banco do Brasil, no caso do mensalão, como na Petrobras, no caso Lava Jato. Ainda segundo Lima, Dirceu foi instituidor e beneficiário do esquema da Petrobras, mesmo durante e após o julgamento do mensalão. Mas também uma investigação que busca José Dirceu como o instituidor do esquema Petrobras, ainda no tempo da Casa Civil, ainda no tempo do governo do ex-presidente Lula. O procurador afirmou que esta foi uma das razões que motivaram o novo pedido de prisão para Dirceu. O petista foi condenado no processo do mensalão do PT por corrupção ativa, mas desde novembro do ano passado cumpria a pena de 7 anos e 11 meses em regime domiciliar. A editora 247, representada pelo jornalista Leonardo Atushi e que edita o site Brasil 247, recebeu pelo menos 120 mil reais do esquema de corrupção da Petrobras a pedido do ex-tesoureiro do PT, João Vacari. A afirmação também foi feita por Milton Pascovitch. Ele disse que o dinheiro pago à editora foi dado sem a prestação de qualquer serviço e tratou-se de uma operação para dar legalidade ao apoio que o Partido dos Trabalhadores dava ao blog mantido por Atushi. Os pagamentos foram feitos nos meses de setembro e outubro de 2014. O advogado do ex-ministro José Dirceu, Roberto Podival, afirmou que vai tentar reverter a prisão preventiva do cliente.
Podival afirmou que entre os argumentos está o fato de que não existe a possibilidade de o ex-ministro fugir do país, já que ele cumpria prisão domiciliar por condenação no mensalão petista. Leonardo Atushi, da editora 247, disse que as notas foram emitidas e os serviços prestados. E o STF decidiu agora há pouco que José Dirceu será transferido para Curitiba. A prisão de José Dirceu repercutiu na imprensa internacional. O jornal americano The New York Times destacou que Dirceu é um dos membros mais importantes do Partido dos Trabalhadores a ser detido até agora no escândalo de corrupção envolvendo a Petrobras. O Wall Street Journal afirma que a prisão é significativa porque Dirceu era um membro do alto escalão do PT e já foi confidente próximo de Lula, o que traz o escândalo um passo mais próximo da maior liderança do partido. O espanhol El País destaca a prisão de Dirceu e seu envolvimento anterior no caso do mensalão. O El Mundo trouxe bastidores do momento da prisão, contando que a polícia bateu à porta do ex-ministro às 6 da manhã e que ele não disse nenhuma palavra no trajeto até a delegacia. Os argentinos El Clarín e La Nación também deram destaque à prisão do ex-homem forte do governo Lula. O líder da oposição, o senador Álvaro Dias, do PSDB, falou sobre a 17ª fase da Operação Lava Jato. Ele disse que é importante estimular instituições como o Ministério Público e a Polícia Federal. O senador falou ainda sobre como fica a situação do governo diante da prisão do ex-ministro, que já foi um dos grandes líderes do PT. Eu creio que nos cabe, como parlamentar de oposição, louvar, enaltecer e estimular as instituições independentes e ousadas que cumprem o seu dever, destruindo aquele velho conceito de que no país a justiça existia apenas para os fracos. É evidente que uma prisão como a que ocorreu hoje traz mais tensão à área política, especialmente ao governo, porque é um dos principais líderes do PT e do governo em toda a sua história. A minha visão é que não há mais o que enfraquecer, né? A credibilidade do governo está no fundo do poço e não há como aprofundar mais esta descrença que campeia solta pelo país em relação ao governo federal. O líder do PT na Câmara, Ciba Machado, afirmou que a prisão de José Dirceu é uma perseguição política ao partido. Machado disse ainda que o juiz Sérgio Moro trabalha com suposições, vai à imprensa e faz show. O deputado disse ainda que as prisões estão virando uma aberração ao Estado de Direito e que o país está caminhando para um golpe político da caneta. Em nota oficial, o PT refutou as acusações de que teria realizado operações financeiras ilegais ou participado de qualquer esquema de corrupção. Ainda segundo o texto assinado pelo presidente do partido, Rui Falcão, todas as doações feitas ao PT ocorreram estritamente dentro da legalidade por intermédio de transferências bancárias e foram posteriormente declaradas à Justiça Eleitoral. O texto não cita nenhuma vez o nome de José Dirceu. Após reunião de coordenação política do governo nesta manhã, os ministros Gilberto Kassab das Cidades e Jacques Wagner da Defesa falaram à imprensa sobre a Operação Lava Jato. Segundo eles, a prisão de José Dirceu não foi assunto do encontro. Os dois defenderam a presidente Dilma Rousseff e disseram que o Planalto não é contra as investigações, mas quer melhorar o ambiente criado pelas notícias diárias de prisões. Todos nós confiamos muito na conduta da presidenta Dilma, em nenhum momento passa por nós nenhuma expectativa que se aproxime dela qualquer investigação e do seu governo. Nós precisamos ter dois canais paralelos. As investigações seguem e o país também segue, com suas empresas funcionando e com a economia funcionando. Eu acho que o ambiente é que a gente tem que tentar melhorar para poder estimular investidores e estimular a própria economia a crescer. Não tem nada contra, até porque não tem como ser contra. A sequência da investigação ela vai se dar até que ela chegue aos tribunais últimos e vai ter que ter um desfecho, porque tudo tem um desfecho. O que eu estou falando só é que a gente dorme e acorda sempre com uma notícia dessa, então, do ponto de vista do ambiente empresarial, do ambiente de negócio, essa é a minha preocupação maior. Se a gente está precisando de uma retomada, você precisa ter algum grau de estabilidade para que os investimentos ocorram normalmente.
6 presos na 17ª fase da Operação Lava Jato foram transferidos nesta tarde de São Paulo para Curitiba. A Polícia Federal cumpriu hoje 40 mandados judiciais, entre prisões preventivas, temporárias e também a apreensão de documentos e computadores em São Paulo, no Rio e no Distrito Federal. Os 6 investigados que foram presos em São Paulo, na capital e no interior, deixaram aqui a sede da Polícia Federal, na Zona Oeste, por volta das 3h30 da tarde. Eles embarcaram numa van que os levou até o aeroporto de Guarulhos. Todos estavam sem algemas. Do aeroporto, eles seguiram para Curitiba, num avião da Polícia Federal. Bem, entre os presos em São Paulo estão Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, que é irmão e sócio do ex-ministro José Dirceu. Ele foi preso em Ribeirão Preto. Também o ex-assessor de Dirceu, Roberto Marques, e o lobista Fernando de Moura. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre o impacto político da prisão de José Dirceu. José Dirceu não chegou nem mesmo a cumprir toda a pena que lhe foi imposta no Mensalão e já está de novo preso. Ele migrou da prisão domiciliar para a cadeia. Essa notícia é ao mesmo tempo desalentadora e animadora. Ela traz desalento porque revela a reincidência no crime. E ela é animadora porque revela também o vigor das instituições no Brasil. Quanto maior a disfarçatez, mais intenso tem que ser o esforço do Estado para investigar e punir a corrupção. Esse caso ainda vai longe, mas já há algumas novidades, algumas diferenças que são alvissareiras, a começar pela mudança na coreografia do preso. Na primeira detenção, a caminho da cadeia, José Dirceu ergueu o braço e cerrou o punho. Ele fez pose de revolucionário, de preso político. Dessa vez, apanhado em casa, José Dirceu entrou no carro da Polícia Federal olhando para baixo. O personagem está mais magro e traz no rosto os vincos da primeira condenação. Os delatores da Lava Jato não roubaram apenas a Petrobras, roubaram também o discurso de José Dirceu. Dessa vez, não há apenas desvio para financiar apoio político para o governo no Congresso ou para bancar campanhas eleitorais. Não. Agora há relatos de pagamentos de propinas lavadas como consultoria, pagamentos de despesas pessoais de Dirceu e de familiares dele, pagamento de reforma de um imóvel de José Dirceu, a compra de uma casa para uma filha de José Dirceu. Há muita coisa nos autos da Lava Jato. Dirceu já não tem condições de fazer pose de preso político. O Ministério Público diz que José Dirceu foi um dos principais responsáveis pela montagem desse esquema de pilhagem na Petrobras. Assim mesmo, no plural, um dos principais responsáveis. Resta saber se os investigadores terão fôlego para chegar ao topo da cadeia de comando desse esquema de pilhagem. O esquema é muito grande para ter José Dirceu como principal mentor, idealizador e executor. O país merece saber o que se passou acima de José Dirceu. Boa noite. Justiça britânica nega recursos de empresas ligadas a Paulo Maluf e determina a devolução de 23 milhões de dólares aos cofres da Prefeitura de São Paulo. A Duran Internacional e a Kildare apelaram contra uma decisão da Justiça de Jersey, que em 2012 condenou a devolução dos valores. A decisão é definitiva e não cabe mais recurso. De acordo com a Justiça de Jersey, Maluf participou da fraude contra a Prefeitura na construção da Avenida Jornalista Roberto Marinho, então conhecida como Águas Espraiadas. Maluf sempre negou as acusações. Os guichês de recarga do bilhete único continuam fechados em várias estações do metrô. A saída, então, é colocar crédito nas máquinas de autoatendimento, mas nossa equipe mostra que muitas delas também apresentam problemas. Na estação Tucuruvi da linha azul, os 6 guichês de recarga estavam fechados hoje de manhã. Com um telefone celular, mostramos que tinha até folhas de jornal e pedaços de plástico afixados nos vidros. Nenhum sinal de funcionários. Segundo os usuários, já faz tempo que está assim. Já está fechado há 2 semanas aproximadamente. As máquinas de autoatendimento eram a única opção para a recarga. Mesmo assim, muita gente teve problemas. A máquina não aceita moeda, eu não consigo carregar meu bilhete porque não está funcionando ali o guichê. Para mim está sendo um problema, eu não sei recarregar.
sem a ajuda deles. Na estação Paraíso, que faz interligação entre as linhas azul e verde, cartazes orientavam o usuário a procurar as máquinas automáticas ou o posto credenciado mais próximo. Só que 2 equipamentos não estavam funcionando, um deles com a tela apagada. Na linha vermelha, mais problemas. Na estação Vila Matilde, os guichês estavam fechados, o que provocou filas no único equipamento disponível. A gente perde tempo aqui porque tem que carregar. No caixa automático, sendo que dava para carregar ali bem mais fácil. Segundo o metrô, o serviço está suspenso em 24 das 66 estações da capital paulista. A explicação é que o contrato com a empresa Rede Ponto Certo, que opera o sistema nesses locais, não foi renovado. Uma nova licitação vai ser aberta agora em agosto para definir a nova empresa que vai executar o serviço. A Rede Ponto Certo alega que optou por não renovar o contrato porque desde 2011 teve apenas um reajuste de 9,5% nas remunerações, o que inviabiliza a continuidade do serviço. Enquanto isso, quem depende da recarga do bilhete só tem 2 opções: buscar alternativas e ter muita paciência. Tem que procurar outros postos fora da estação. É o que eu estou fazendo no momento. Eu vou ver se ele está carregando no bar. Porque aqui não tinha? Não, o que tem são aqueles eletrônicos e a fila está enorme. O Bradesco compra o HSBC Brasil por 17 bilhões e 600 milhões de reais. De acordo com o comunicado do Bradesco, com a aquisição, o banco assumirá quase todas as operações do HSBC no Brasil, inclusive agências e clientes. O HSBC vai manter presença no Brasil apenas para as grandes empresas. A venda ainda precisa ser aprovada. Em nota, o Banco Central informou que vai analisar o nível de concorrência do sistema financeiro para decidir se aprova a transação. Com a compra, o Bradesco deve se aproximar do principal concorrente, o Itaú Unibanco. Pela 16ª semana consecutiva, o mercado prevê piora no cenário econômico do país. De acordo com o Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, a previsão de inflação passou de 9,23% para 9,25%. Se esse índice se confirmar, será a maior inflação desde 2003. E para o PIB, a previsão também é pessimista. Os analistas preveem uma retração de 1,8%. Este pode ser o pior cenário para o Produto Interno Bruto do país em 25 anos. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Para a inflação, a expectativa é que fique mesmo acima dos 9%. Difícil mesmo é prever o que vai acontecer com a economia, qual será o tamanho da recessão que vamos encarar neste ano e se haverá condição para alguma reação, por menor que seja, em 2016. São muitos fatores de incerteza. No curto prazo, não há indicação de recuperação. Se aposta muito, por exemplo, em uma retomada das exportações por causa do dólar mais alto, que melhora a competitividade da produção brasileira. A balança comercial até está positiva. Em julho, teve um superávit de 2 bilhões e 370 milhões de dólares, com um saldo de quase 4 bilhões e 600 no ano. Só que esse saldo vem de uma queda das importações muito maior que das exportações. Na verdade, o comércio exterior do Brasil está encolhendo. O saldo é positivo do ponto de vista financeiro, já que menos dólares estão deixando o país na conta comercial. Mas nada de reação das exportações. Isso é mais expectativa. De concreto, temos a queda da demanda, da atividade dos vários setores, do emprego, dos investimentos do governo e das empresas relacionadas à Lava Jato. Por mais que seja positivo para o país limpar a corrupção, os investimentos das empreiteiras e da própria Petrobras fazem muita diferença. Ainda temos os juros elevados para combater a inflação. É um pacotaço de fatores que não contribui muito para a retomada da atividade. E nas projeções, ainda é preciso considerar a possibilidade de o Brasil ser rebaixado na avaliação de risco, o que levaria à perda de mais investimentos ou de uma piora do quadro político, incluindo, inclusive, um eventual processo de impeachment. Situações que atrapalhariam ainda mais o andamento da economia. A prisão de José Dirceu põe mais lenha na fogueira e quanto mais demorar uma solução para a crise política, pior para a economia, porque tudo isso ainda derruba mais a confiança. Sem confiança, as empresas não investem, os consumidores seguram as despesas
empresas, os investidores não trazem dinheiro para cá. É a tempestade mais que perfeita, que combina crise econômica com crise política, moral e de confiança. Sem alguma surpresa mais relevante, o que podemos esperar por enquanto é uma recessão ainda mais profunda em 2015, com alguma reação bem leve em 2016, se é que vai ocorrer. Eu volto na quinta. Até lá. Dólar inicia a semana novamente em alta e fecha o dia cotado a R$ 3,45. É a 9ª alta seguida da moeda americana. Depois de 5 semanas fechada, a Bolsa de Valores da Grécia reabre com queda histórica de 16%. Na abertura dos negócios, a Bolsa de Atenas despencou quase 23%. Durante o dia, houve uma recuperação e o principal índice fechou em baixa de 16%. A retração ficou dentro da estimativa dos especialistas e foi puxada pelas ações dos bancos. Os papéis do Banco Nacional da Grécia e do Piraeus Bank caíram 30% e o mecanismo de parada de negócios foi acionado. O mercado de ações estava fechado como parte das medidas tomadas para evitar a fuga de capitais e um colapso no sistema bancário do país. A Grécia ainda está em negociações com seus credores internacionais para tentar definir os termos de um novo pacote de ajuda nas próximas 2 semanas. A seguir, mais de 29 mil bombeiros combatem incêndios florestais na Califórnia. E um exemplo de cidadania. Menina de 9 anos monta estande de doação de livros no Minhocão. Olha, a Câmara não poderia deixar de agradecer a população de São Paulo. Graças à participação de todos vocês, o Câmara no seu bairro está sendo um sucesso. E sabe o que é melhor? Você ainda pode participar. Por isso, fique de olho nas datas das sessões plenárias do seu bairro. Sua presença é importante para melhorarmos ainda mais a cidade que tanto amamos. Venha, queremos ouvir a sua opinião. É a Câmara de Vereadores indo ao seu encontro por uma cidade melhor. Alicate. Chave de fenda. Ah, não. Perdemos? Pessoal, a campanha tá funcionando! Caixa Baú Irving. Mais organização e praticidade na obra. Irving é outro nível. Quem quer comunicar precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Libero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São 4 cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica, autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária, localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Libero. Inscrições abertas. Nesta segunda, no Todo Seu. Um artista plástico mundialmente conhecido e com um trabalho impecável vai estar aqui no programa batendo um papo comigo, que é o Eduardo Cobra. Tem mestres da gastronomia. E para animar a noite tem o som da Luciana Mello, minha querida sobrinha. Todo Seu, nesta segunda, 10h30 da noite. Pode vir, estou te esperando. Incêndios florestais no estado americano da Califórnia se intensificam. 550 quilômetros quadrados já foram queimados. Já são 5 dias de fogo no norte do estado da Califórnia e na costa do Pacífico. O tempo não está colaborando e o incêndio dobrou de tamanho desde ontem, alimentado pelos raios que atingem o solo extremamente seco. 9.300 bombeiros combatem pelo menos 21 focos. Mais de 12 mil pessoas receberam ordem para sair de 5 mil imóveis. 2 rodovias estaduais estão fechadas. O governador da Califórnia declarou estado de emergência, mobilizando a Guarda Nacional para dar apoio aos bombeiros. A Califórnia sofre com a seca há 4 anos. Hoje foi um dia bem atípico para esta época do ano. O que continua preocupante é a baixa umidade relativa do ar. E será que o tempo continua assim nos próximos dias? Vamos à previsão com Mariana Armentano. Segundo a meteorologia, não há a menor expectativa de chuvas por aqui, pelo menos até a semana que vem.
Uma frente fria que passou hoje pelo sul do Brasil muda a direção do vento na faixa leste paulista amanhã, enchendo o céu de nuvens, mas não provoca chuvas. No interior do estado, nada muda e o tempo continua bastante quente e ensolarado. Chega a fazer até 33 graus em Araçatuba, 34 em Votuporanga e 32 na cidade de São José do Rio Preto. No litoral, a máxima ainda vai aos 28 graus em Santos. Em todo o leste paulista, falando também aqui da capital, o dia começa ensolarado, mas a partir da tarde a temperatura cai um pouco mais rápido em relação a hoje, por causa do aumento da nebulosidade. Durante a madrugada, a mínima pode chegar aos 12 graus e à tarde, máxima de 26. Na quarta-feira, a máxima se mantém na casa dos 26 graus e cai para os 25 na quinta-feira. Uma garota de apenas 9 anos vem dando um exemplo de cidadania aqui na capital paulista. 2 vezes por mês, Giovana, o pai dela e o cachorro vão para o Minhocão e montam uma espécie de estande de doação de livros. Logo de manhã, a Giovana já está assim, terminando cartazes, livros que ela guarda com o pai nesta mala e leva para o centro de São Paulo. No domingo, quando o Minhocão fecha para os carros e ganha esse clima de parque, a Giovana traz os livros dela para expor aqui, no canteiro central, para que qualquer pessoa que estiver passando possa pegar um exemplar. Se for deixar no estande, vai ocupar espaço e outras pessoas também podem ler e ficar mais inteligentes e felizes. Espetacular, né? Assim, seria bom se todos pudessem. Acho que eu também vou montar depois aqui também, porque eu tenho inúmeros títulos que também já li, reli. Mas a Giovana faz uma exigência na hora de doar. O leitor que pegar o livro precisa passar para outra pessoa depois de ler. A dona Normaci já tinha pego um título que ela terminou e agora vai doar. Por isso, ela voltou ao Minhocão para garantir a segunda leitura. Essa menininha aqui é um exemplo a ser seguido, né? A gente começou a trazer os livros infantis, primeiramente. E as crianças começaram a levar. Eu falei, pô, eu também tenho livros que eu já li e assim, eu não vou ler de novo. Apesar de já existir há 6 meses, o projeto ganhou visibilidade nas redes sociais há alguns dias, quando a família criou a página A Menina que Doa Livros. Foi por meio dela que a Daniela conheceu a iniciativa. E não teve dúvida, veio logo entregar os livros que estavam ocupando espaço na estante dela. Isso é a coisa mais legal de tudo, né? Uma criança que tomou essa iniciativa. Eu estava passando aqui, eu pensei, eu tenho que pagar os livros. Daí, quando eu vi, era de graça, você podia levar. Da última vez que estava calor, pegaram acho que uns 40 livros. É. Tudo isso? Tudo isso. Vocês ficam aqui até que horas? Até a hora que dá fome. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima semana para você e até amanhã. Daqui a pouco, 11h30 da noite, o Cidade Ocupada fala sobre a elitização que virou tendência em São Paulo. Assista agora, Todo Seu.